E aí, eu tenho que perguntar para minha equipe se já está gravando. Tá gravando agora. Então é o seguinte, segunda-feira a gente estava conversando sobre funil de atendimento. Quando você vai estudar marketing, por exemplo, o funil de atendimento ele fala assim: você tem uma porção de clientes e você vai convencer esses clientes a entrarem na sua loja. Você tem um produto para vender. O meio do funil são os clientes que entraram. Então, o topo do funil é todo mundo que pode entrar. O meio do funil é quem entra na sua loja. E a boca do funil, lá, a boca não, a saída do funil é aquele cliente que comprou. Mas no nosso caso, na Pério, não acontece isso. Sabe por quê? Todo mundo aqui, a Josi, eu e a Maria Gabriela, a gente é clínica e a gente tem uma certa experiência. Fala para mim o percentual de crianças que vocês têm no consultório e pacientes adultos. É cada vez menos crianças, certo? Sim, Cada vez menos crianças vocês têm. E vocês têm cada vez mais adultos e idosos, exato. certo? Uhum, Adultos e idosos. E o que vai acontecer? Maria Gabriela, eu tenho certeza que você tem avós vivos. tenho. Quantos anos eles têm? Meu avô, ele tá com 87, minha avó tá com 79. Estão bem, não estão? Sim, Ativos, caminham e tudo mais. sim, aham. Josi, quantos anos tem seu pai? Quantos anos tem seu pai? Não, não estou ouvindo. Ó, o seu áudio tá fechado, mas eu conheço. Pronto, Agora deu. Agora deu. Quantos deu. anos tem seu pai? 8,5. E tá bem? E tá de Tá saúde? Tá bem, saudável, tá? tá O que a saudável. gente tinha há um tempo atrás era uma população que, se você dissesse assim, o paciente está com 75, já era idoso, muito idoso. Esse paciente já não estava numa condição, vamos dizer assim, de uma vida muito autônoma. Hoje, a gente tem pacientes. Eu estou atendendo a dona Mirna, que tem 92 anos e dirige o próprio carro. Não estou julgando habilidades de dirigir, mas ela tem 92 anos e dirige o próprio carro. Ontem eu estava conversando com a dona Miriam, que também é uma outra paciente. Ela tem 89 e ela vive sozinha. Esses pacientes, eles vão aumentar cada vez mais. E aí, a gente que faz clínica geral e a gente que faz pério, ou quem faz clínica geral, mas tem um olhar para pério, tem que estar prestando atenção nesses pacientes. A nossa boca de funil não é mais o paciente que vai para tratar especificamente uma doença de gengiva. São todos os pacientes. Se a gente for olhar para a literatura, dependendo de como o exame foi feito, e dependendo de onde foi feito, 90% das pessoas ou tem gengivite, 90% das pessoas ou tem gengivite ou tem pelo menos algum grau de perda de inserção e no mínimo dois dentes. Do que é que nós estamos falando? De todo mundo que está andando na calçada agora e que vai ou não cair no seu consultório. Mas tem uma coisa muito interessante. Se eu não souber olhar, eu não consigo ver esse paciente. Quem é esse paciente? É todo mundo que entra no consultório. E como é que eu vou diagnosticar? Com uma sonda periodontal milimetrada, com os meus olhos e um espelho. Eu não preciso de mais nada. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha sonda milimetrada, vou colocar dentro do sulco gengival desse paciente, com cuidado. E eu vou remover essa sonda. Se sangrou, o paciente não gritou, porque a dor é um sinal importante. Se ele não pulou da cadeira, não mexeu os pezinhos, quer dizer que não está doendo. Essa sonda, ela vai identificar se está sangrando ou não. O sangramento à sondagem é o sinal mais importante, é o sinal preditivo para a doença periodontal, sendo gengivite ou periodontite, que é quando a gente tem a perda de inserção. E o que que a gente vai fazer? Quais são os estudos que mostram que 90% da população tem algum tipo de doença periodontal? Aqueles que sondaram a boca toda. E o que que a gente vai fazer no nosso consultório, na cadeira que a gente aluga ou na cadeira que a gente trabalha? A gente vai pegar essa sonda periodontal e vai passar por dentro do sulco de todos os dentes. Se sangrar mais de 10% das faces sondadas,
esse paciente tem gengivite. Se a sonda entrar mais do que os 3 primeiros risquinhos, esse paciente tem perda de inserção. Duvidei que você não vai encontrar paciente com doença periodontal na sua clínica, na sua vida. Esses pacientes, eles estão pulando. E aí tem uma coisa. Ah, deixa eu lembrar. Lembrei agora. Qual é a força que eu vou usar para sondar? É a força que eu suporto. Eu coloco a sonda, a pontinha da sonda periodontal debaixo do meu leito ungueal e vou apertando. Quando eu sentir dor, quer dizer que eu já estou extrapolando a força. É essa força que o sulco periodontal suporta. Vou treinar. É claro que eu vou esterilizar a sonda depois de usar para usar no meu paciente, tá bom? Mas você vai treinando para calibrar a sua mão. A sua mão, ela vai ver qual é a força que ela pode fazer naquele sulco. Por que que o paciente não pode mexer os pezinhos? Ele mexeu os pezinhos é porque está doendo. Se você perfurar o epitélio do sulco gengival, esse paciente vai chegar no tecido conjuntivo, esse paciente vai gritar de dor, ou ele vai reclamar ou vai xingar sua mãe, certo? Nessa hora você não pode estar. Esse sangramento é um sangramento falso positivo. E é um sangue com uma cor diferente também, ele flui de uma maneira diferente. Então a gente tem que prestar muita atenção. Quando é que eu não diagnostico? Quando eu não sei olhar. Então, se eu prestar atenção, se eu sondar todo paciente que chegou, ou é paciente encaminhado, ou é paciente que veio fazer só uma limpezinha, a dita da limpezinha, ela é matadora. Antes de começar a sua limpezinha, você tem que fazer uma sondagem boca toda para identificar. Identificou, você conta para o seu paciente. Mas você não conta assim, ah, você está aqui com sangramentinho na gengiva. Não, você vai contar para ele que ele tem uma doença na gengiva e essa doença na gengiva está sendo explicitada por aquele sangramento que você não causou, mas você observou com seu instrumento. Olha só, eu fiz essa brincadeira na segunda-feira e hoje eu repito. Se você tomar banho, lavar a cabeça, sair sangue do seu couro cabeludo, você vai correndo para o hospital. Se você tomar banho, se esfregar, sair sangue do seu corpo, você vai para o hospital. Se você escovar suas unhas com uma escovinha de unha e sair sangue da sua unha, você vai para o hospital. Por que é que quando você escova o dente e sai sangue da sua gengiva, você não vai procurar quem tem que tratar isso? É isso que você tem que explicar para o seu paciente. Sangramento na gengiva não é normal. Se fosse normal, você coçaria o olho e ia sair sangue do seu olho. Mas você, paciente, está treinado a identificar alguns lugares que pode sangrar. Por exemplo, a gengiva. Mas você, dentista, vai dizer para o seu paciente: não é normal. Você tem que procurar ajuda. Quem é ajuda? A Maria Gabriela, a Josi e eu. Porque nós sabemos identificar um foco importante de doença. Certo? Então, quando a gente começa a pensar em funil de atendimento, quem são esses pacientes? 90% da população, com certeza, pode parar no seu consultório apresentando alguma forma de doença periodontal, quer seja gengivite, quer seja periodontite, que é a perda de inserção. Mas aí vem algumas situações que eu preciso falar para vocês. Vocês já viram que nós temos pacientes que estão envelhecendo. Mas mais do que isso, nós temos pacientes que estão mudando o perfil. Há 20 anos atrás, melhor, há uns 25 anos atrás, a quantidade de pacientes obesos que nós tínhamos no consultório era muito pequena. Se você tivesse um obeso mórbido, alguém que pesasse mais de 150 quilos, a sua cadeira nem funcionava, porque a população era menor. A população não tinha um percentual tão grande de gente com sobrepeso. Isso tanto é verdade que quando é que a gente ouvia falar de alguém que recebeu a cirurgia para redução do estômago? Era raríssimo. Essas pessoas eram tidas assim como elas eram apontadas na rua. Olha, aquele é obeso mórbido, ele tem alguma doença. Hoje isso está muito mais comum. Mas esses pacientes também estão indo para o consultório. Além disso, pelos hábitos alimentares também estarem mudando, a gente tem muitos pacientes com diabetes. A doença periodontal é a sétima complicação do diabetes. Como é que você sabe que o paciente tem diabetes? Você pergunta para ele.
Quando o paciente senta na sua cadeira, você pergunta, e aí, como é que tá de saúde? É muito comum dizer, ah, tá tudo bem. Tá tomando remédio? Não. Sabe por quê? Insulina, como ele toma todo dia e ele toma antes de cada refeição, ou depois, ele já normalizou. Para ele é normal. Mas aí vocês vão perguntar para eles: como é que tá o coração e a pressão? Vai perguntando de maneiras diferentes. E quando você pergunta de maneiras diferentes, ele se entrega. Ah, não, tomei café hoje, já tomei minha insulina, tá tudo bem. Paciente diabético. Paciente diabético compensado, ok, a gente vai tratar como paciente normoreativo. Mas espera aí, será que ele está normoreativo o tempo inteiro? Será que ele está lá com a tirinha mardita furadinha do dedo o tempo inteiro? Não tá. Então, quando ele tem os picos de hiperglicemia ou de hipoglicemia, ele tem alterações imunológicas importantes. E aí ele não consegue se defender da agressão dos periodontopatógenos que estão agredindo aquela gengiva. Aí ele vai ter mais gengivite, ele vai ter mais doença periodontal. E curiosamente, o paciente que tem doença periodontal e é diabético, quando você olha para a gengiva dele, às vezes você fala assim: nossa, que bom, não tem nada. Aí você vai pôr uma sonda. E eu vou falar onde vocês vão sondar: na mesial do primeiro molar superior, porque tem uma concavidade ali. É uma poça para a placa bacteriana. A sonda faz assim, ela é engolida. Paciente diabético. E aí ele sempre tem essa papilinha gordinha. Por quê? Porque acumula mais placa, é mais difícil de limpar. Glicose, açúcar gruda em tudo. Linfócito e leucócito não consegue defender. E é por isso que esse paciente diabético ele perde tanta inserção em tão pouco tempo. A bicharada fica bem louca com a glicose correndo. Além disso, paciente gestante. Paciente gestante é uma coisa impressionante, porque a gestante, no primeiro trimestre, a maior parte delas tem muito enjoo, daí elas não conseguem escovar. Aí aumenta a quantidade de placa. Daí, quando elas vão usar fio dental, aí sangra. Daí elas vomitam. Daí elas não comem. E aí vira uma bola de neve. A Jo está vendo porque ela já viu muita gestante na vida dela, Maria Gabriela. Tá rindo por causa disso. Aí chega na janela de atendimento, que é o segundo trimestre, elas vêm, além de um monte de gengivite, que é muito mais exacerbada pela presença dos hormônios da gestação, os progestágenos e os estrogênios, elas ainda têm granuloma gravídico, que é uma bola de gengiva que aparece, ela é pediculada, é super fácil de tratar, mas aquilo sangra. Mas sangra muito. De você olhar, aí ela fala que ela não escova porque sangra. Daí, quanto menos ela escova, mais o negócio aumenta. Aí, quando você remove, ela fala: nossa, que alívio, só que ela não escova de novo. Então, pré-natal odontológico devia ser obrigatório. O paciente foi no primeiro gestante, foi no primeiro pré-natal com a ginecobstetra, devia ser encaminhada para o dentista para fazer uma profilaxia bem feita, instrução higiene bucal, você ensinar a paciente a escovar o dente, usar a escova adequada de maneira adequada, com a pasta que tem menos abrasividade, ou com a pasta que tem menos gosto, ou a pasta que ela aceita. Se for o caso, detergente líquido, gente, né? Detergente neutro vai funcionar, mas tem que fazer. Por que que eu estou falando isso? Quantos pacientes já passaram na nossa cadeira e a gente não prestou essa atenção, a gente não deu esse cuidado? Mas calma que tem mais, dá para ficar pior? Com certeza. Aí a gente tem pacientes que acabam sendo internados com frequência. Aqueles pacientes idosos que há 20, 25 anos atrás a gente não tinha tanto, hoje a gente tem. Quem são? Os pacientes que têm Parkinson, os pacientes que têm Alzheimer, os pacientes que têm doenças crônico-degenerativas. Como os pacientes vivem mais, eles vivem mais tempo com essas doenças. Quantos pacientes a gente tinha antes com esclerose múltipla? Hoje eu tenho vários. Eu não tinha. Logo que eu me formei, eu não tinha paciente com esclerose. Hoje eu tenho vários. Eu cheguei outro dia, tinha uma paciente na recepção com miastenia graves. Então, todos esses pacientes, eles vão precisar de atendimento odontológico. E
Pneumonia nosocomial. Pneumonia nosocomial é uma pneumonia que aparece ou acontece com micro-organismos que não são característicos da pneumonia, que é o Mycobacterium pneumoniae. Quem são esses micro-organismos? Os micro-organismos que estão na boca. Por quê? Quando esses pacientes vão ser entubados, o tubo que vai alimentar com oxigênio os pulmões desses pacientes vão passar por cima da língua. Vamos combinar. Se o paciente não escova o dente, vocês acham que ele vai limpar a língua? A língua desse paciente é uma poça de bactéria. Para onde vai esse tubo que passou por essa língua extremamente contaminada? Para dentro do pulmão. Na verdade, ele vai ficar na traqueia, tendo acesso aos brônquios. Para onde vocês acham que essas bactérias vão? Vão para os pulmões de uma pessoa que já está internada, está entubada e vai fazer pneumonia por uma bactéria que não responde aos antibióticos utilizados para tratar a pneumonia convencional causada pelo Mycobacterium pneumoniae. O que que a gente tem que fazer então? Esses pacientes que têm doenças sistêmicas ou que têm doenças neurodegenerativas, eles têm que ser trazidos para o consultório. Vocês estão entendendo porque o funil de atendimento de pacientes, eles aumentam muito quando a gente começa a prestar atenção em todos esses pacientes que serão beneficiados pelo nosso atendimento? Então, fazer a dita da limpezinha, olha, me dá um ranço do dentista que fala assim, esses orçamentistas que falam assim, não, eu te dou uma limpezinha no fim do tratamento. Dou coisa nenhuma. É graças a essa limpezinha que a gente evita esse monte de coisa. Então, o que a gente evita? Complicações do diabetes, a sétima complicação do diabetes, a gente evita pneumonia nosocomial, a gente evita granuloma gravídico. Ah, tem outra coisa de gestante. Quando o paciente, quando as mulheres, os pacientes de modo geral, elas têm muita inflamação gengival, aumenta um tipo de prostaglandina, prostaglandina E2. Essa prostaglandina, ela tem um receptor específico para a parede e para o músculo uterino. Sabe o que ela faz? Contração uterina. E aí, a paciente que teve gengivite a gravidez inteira, que não tem um histórico para ter parto prematuro, de repente o neném nasce com 35 semanas, 34 semanas. Ah, não é prematuro extremo, mas só mãe de prematuro sabe o que causa esse, essa, é, esse quase paciente, esse quase parto a termo. Causa um monte de problema no bebê. E às vezes o bebê nasce com baixo peso porque ele não conseguia ser alimentado de maneira adequada pela placenta por causa dessa inflamação, por esses mediadores inflamatórios que tinha, que estavam correndo no sangue da mãe e iam parar lá no músculo uterino. Então, quando a gente chama esses pacientes para fazer controles, para fazer profilaxia, a gente evita uma porção de complicações posteriores. Mas eu queria falar uma coisa sobre Alzheimer e demência. Não existe ainda, existe uma suposição de que pacientes com Alzheimer, eles podem ter uma relação com pacientes com doença periodontal. Qual é o problema? A proteína amiloide, que é encontrada nos neurônios quando o paciente tem Alzheimer, ela pode conter traços de uma bactéria chamada Porphyromonas gingivalis. A Porphyromonas gingivalis, ela é tipo bicho-papão na doença periodontal. Ela aparece em tudo quanto é lugar. Ela aparece, resquício dela, né, em placa de ateroma. Por isso que o paciente com doença periodontal, ou paciente, ao contrário, paciente com doença cardiovascular, ou paciente que recebeu stent, ou paciente que tem alguma cardiopatia, não pode ter doença periodontal, porque a dita da porfiromona gengivalis, ela invade vaso sanguíneo. Quando o paciente, por exemplo, o paciente está escovando o dente e ele corta a gengiva, ou ele já tem inflamação gengival, o vaso sanguíneo está aberto, por isso que está sangrando. Essa porfiromona gengivalis, ela entra e pode se depositar numa placa de ateroma. E essa placa de ateroma, ela fica espumosa, então dificulta ainda mais o fluxo sanguíneo. Então ela pode estar ali. Mas foi encontrado porfiromona gengivalis ou traços de porfiromona gengivalis em proteína amiloide.
aquela proteína relacionada com Alzheimer. Mas aí o mundo levantou uma bandeira. Quer dizer que Porphyromonas gingivalis pode causar Alzheimer? Ainda não foi identificado a presença da bactéria com a quantidade de bactérias que tem que estar presente para causar a doença. Existe um fator confundidor. Conforme o paciente vai envelhecendo, odontologicamente falando, e não vai sendo tratado, aumenta a quantidade de bactérias na boca, certo? Vamos considerar que esse paciente está envelhecendo e que esse paciente ele tem um hábito de vida que aumente a chance dele ter Alzheimer. Então, são fatores confundidores: a idade do paciente, a doença periodontal não tratada e a idade do paciente com Alzheimer. Então, existe essa sugestão. Existindo essa sugestão, o que a gente tem que fazer? Atuar preventivamente. Eu já sei que aquele paciente pode ser hospitalizado. Então, eu vou aumentar a frequência com a qual ele vem no consultório para fazer profilaxia, para fazer manutenção. Certo? Vai, Josi. Esse não concordei muito, vamos lá, fala para mim. Não, não, concordei sim, tem que ser sim. Concordou? Concordou? Então, assim, Concordei, é. a gente precisa estar trazendo esses pacientes, tá trazendo essa população. E aí, quando eu parei de dar aula na graduação faz um tempo, quando eu dava aula na graduação, os alunos eles estavam muito desesperados em aprender a fazer um preparo bem feito, em fazer uma endo bem feita, procedimentos mais complexos, né? Fazer a cirurgia, fazer o siso de maneira eficiente, eficaz, não importava. Eles queriam os procedimentos mais complexos, mas eles não dominavam os procedimentos mais simples. Você pedia, por exemplo, para eles fazerem uma sondagem de passeio? Para que, professora, que eu vou fazer uma sondagem de passeio? Para identificar tudo isso que eu estou falando. Se tem gengivite, se esse paciente é cardiopata, se esse paciente é gestante, se esse paciente tem chance de ser hospitalizado, se esse paciente já tem idade, ele tem alguma doença crônico-degenerativa. São esses pacientes que eles vão alimentar a nossa clínica hoje. E aí o que acontece? Eles saem da faculdade, não sei se foi seu caso, Maria Gabriela, mas saem da faculdade com esse vício de não ver as questões mais básicas que a profilaxia, por exemplo, resolve. E aí começa a faltar paciente, porque eles estão esperando os pacientes que pagam o ticket mais alto. É o paciente que tem a endo, é a paciente que tem a coroa total, são os pacientes que pagariam mais alto. E esses pacientes, eles são a pontinha do funil. Esse paciente, ele só vai aparecer no volume. Quanto mais você atender, maior a chance de você conseguir. Mas esses pacientes, eles são os mais difíceis de pegar. Aí volta para a teoria do marketing. Então, esses caras do marketing, eles falam que você tem um monte de gente que você vai oferecer o seu produto, tem aquele tanto, que é bem menos. Então, por exemplo, 10 mil você oferece o produto, 2 mil entra na sua loja, 10 vão comprar. Isso é uma conta que serve para odontologia. Tem 10 mil pacientes que podem passar no seu consultório. Quantos potencialmente poderão fazer um tratamento? Se você estiver esperando só orçamento mais alto, dois ou três. Mas se você tiver de olhos abertos para o paciente com problemas gengivais, esse funil abre. Aí dos 10 mil, 10 mil entra na sua loja e você consegue vender pelo menos para 5 mil. E você consegue vender o quê? Você consegue vender o tratamento preventivo, que é a profilaxia. Como você vai vender isso? Você tem que pegar um espelho de mão e mostrar para o seu paciente: olha, está sangrando, tem doença, tem inflamação. E aí vocês vão dizer para mim, ah, mas é uma ideia louca. Eu vou falar para vocês o que aconteceu ontem. Ontem, dia 29 de abril de 2025. Eu sentei o traseiro no mocho às 8h30 da manhã. Quando foi 5h30, eu falei para minha auxiliar, pelo amor de Deus, para de botar paciente para dentro, porque eu não aguento mais. Eu tenho que buscar meus filhos na escola.
Eu tive que falar para ela. Ela, não, mas só mais uma profilaxia hoje, doutora. Sabe por quê? Quando o paciente entra, eu examino, eu identifico os locais que tem sangramento, eu falo para o paciente e, gente, nenhum, nenhum orçamento terminou com o valor básico da profilaxia. Todos os orçamentos terminaram assim, com no mínimo 3 vezes o valor da profilaxia. E o que eu quero falar para vocês, por favor, não pensem que é o procedimento mais simples que não vai dar dinheiro para vocês. Vocês já viram falar em retrabalho de profilaxia? Não existe. Você faz retrabalho de prótese, você faz retratamento endodôntico, você tira o implante que você colocou, e tudo isso sem custo para o paciente. Fala para mim se tem um dinheiro mais limpo do que o dinheiro da profilaxia. Então, o que eu quero com isso é falar para vocês. Prestem atenção, abram os olhos. A população está envelhecendo, a população tem um monte de problemas de saúde que podem ser impactadas diretamente pela presença de inflamação gengival e de doença periodontal. E o funil está aberto, só falta vocês aprenderem a olhar, certo? A minha produção acabou de mandar uma mensagem dizendo que eu falei demais e que resta somente 8 minutos. Então eu tenho que falar para vocês que sexta-feira a gente vai falar sobre precificação desses pacientes. Como é que a gente vai cobrar? Para isso, eu preciso que vocês tragam, não precisa falar para mim, mas eu preciso que vocês tenham em mãos qual é o custo do consultório de vocês. Tem gente que aluga cadeira, tem gente que aluga por período, tem gente que trabalha por porcentagem, cada um tem um custo. Eu sei o meu custo e por isso eu consigo fazer o meu cálculo. Eu preciso que vocês tragam o custo de vocês. E vocês também precisam saber qual equipamento vocês têm acesso. Porque dependendo do equipamento, você rende mais, dependendo do equipamento, você rende menos. Tá certo? Meninas, foi um prazer ter vocês aqui e eu queria que vocês se quisessem perguntar, fiquem bem à vontade, que a gente tem 7 minutos, né, produção? É. Eu gostei de tudo, não tenho dúvida. Ah, que é isso! Fala, Maria Gabriela. Por enquanto, nenhuma dúvida. Mas, Ah, com relação à precificação, aqui em Sorriso, se você cobrar entre R$ 700, tem gente que paga. para fazer a profilaxia. Aham. Maria Gabriela, você tá no lugar feito para você A- ganhar dinheiro. Aqui é onde o povo vive do agro, né? Ah, é verdade! Aí aqui Josi, o vamos dinheiro mudar para vem. Sorriso. Ó, É, mas. então eu quero. Ah, Gabriela, estão falando aqui. Agro é pop. Aham. Ó, então é o seguinte, eu quero ver vocês de novo na sexta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E a gente vai conversar sobre como a gente botar preço nisso aí, tá bom? Para vocês ganharem dinheiro. Tá bom, obrigada. Meninas, amei ter vocês aqui. Um beijo. Até Beijo, mais. boa Até noite. Beijo. sexta. Até Tchau. mais. Tchau, Até tchau. sexta.